Olá, eu sou Luísa Brunet, mas antes disso, eu fui Luísa Botelho da Silva, filha de um lavrador e de uma dona de casa. A segunda de 5 meninas e 3 meninos. Perdi 2 irmãos nessa época. Eu sou uma menina que morei na roça. Eu nasci no Pantanal, num sítio. Meu pai era lavrador e trabalhava nessa terra. Minha mãe cuidava dos filhos, da casa e de algumas pessoas que trabalhavam junto com meu pai. Eu vivia uma vida super orgânica, linda. Dormia com o pôr do sol, acordava com o nascer do sol. Meu pai plantava algodão, café e outras coisas. E eu me lembro que, quando tinha colheita de café, a gente estava sempre ajudando. Toda a família ia numa charrete, numa carroça, para contribuir, para catar o café, depois colocar no lugar onde ele seca, depois torrar o café, depois moer o café e tomar o café. Era maravilhoso essa vida que eu tinha. Depois de um tempo, os meus pais, quando eu nasci 6 anos de idade, eles decidiram nos levar para um município muito pequenininho que chama Itaporã, que é Moça Bonita, em Tupi-Guarani. Começou um ano letivo e a gente precisava de estudar. Nessa transição da roça para esse município pequeno, o meu pai não conseguiu dar conta de manter a família. A minha mãe começou a trabalhar como costureira e o meu pai fazia alguns bicos. Com essa frustração, o meu pai começou a fazer uso de álcool e, junto com o álcool, veio problemas de caráter mental, e ele começou a promover dentro de casa a violência contra minha mãe, que é a violência doméstica extrema. Então, eu fui uma criança que assisti violência doméstica muito pequena. E é muito difícil conviver dentro de uma casa onde a violência ocorre junto com problema mental e bebida. Então, para mim, era difícil de digerir, porque eu ficava sempre no meio dos dois, tentando minimizar os ânimos, né? Tentando segurar meu pai ou cuidar da minha mãe, que estava sempre chorando e se questionando por que acontecia isso. Minha mãe, um dia, ela acordou e falou: eu vou botar um ponto final nessa história. Colocou todos os filhos dentro de um ônibus e fez um caminho inverso, voltou para o Rio de Janeiro, para a casa de um parente, num subúrbio do Rio de Janeiro, uma favela vertical na época. E a gente passou alguns dias ali super confortável, com acolhimento. Éramos 8 pessoas. E o meu tio questionou: até quando vocês vão ficar aqui? A minha mãe, então, decidiu colocar a minha irmã mais velha e eu para trabalhar numa casa de família. Então, com 12 anos, eu trabalhava 12 anos incompleto na casa de uma família. E, infelizmente, desse ambiente, eu sofri um abuso sexual e não sabia nem o que significava isso. Então, eu tive que conviver com esse pedaço da minha vida que foi importante, porque hoje eu trabalho e entendo as crianças que são vítimas. Mas, na época, uma criança de 11 para 12 anos de idade não tinha um entendimento. E eu acabei desenvolvendo algumas síndromes, quando eu era menina, que era insônia, era perder peso, super insegura, medo de tudo. Eu fiquei um tempo ainda nessa casa e decidi fazer a mesma coisa que a minha mãe fez. Peguei um ônibus e voltei para casa, dizendo que eu queria voltar a estudar, que eu queria ficar com eles, que eu tinha saudade. De fato, era mesmo, mas a razão era para sair desse ambiente. Mas foi difícil buscar emprego e difícil estudar também, porque o dinheiro que eu ganhava fazia parte da ajuda monetária, e eu consegui alguns empregos onde eu morava, nesse subúrbio. E eu acabei, com 15 para 16 anos, me emancipei, porque eu casei para ter autonomia financeira, para poder cuidar da minha família. E foi também uma época muito difícil, porque qualquer lugar que eu arrumasse, naquela época, a gente está falando da década de 70, final de 70, tinha, infelizmente, o abuso contra as mulheres no trabalho, né, que a gente fala tanto hoje através do movimento Me Too, que é o assédio moral e sexual no trabalho. E muitas vezes eu passei por isso, e muitas mulheres naquela época aceitavam isso para não perder o emprego. Depois que eu me casei, meu sonho era me tornar cabeleireira, eu queria ser empreendedora. Eu consegui um emprego no salão de cabeleireiro, mas era para varrer o chão e servir café. Mas eu estava super feliz, porque eu já estava dentro do salão. Falei: agora está ótimo. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecer um estúdio de fotografias, lá no Rio de Janeiro, de uma editora que chama Block Editores, que tinha a revista Manchete. E eu acabei fazendo uma foto a convite de um fotógrafo, e eu me tornei modelo por acaso. E acredito que a minha carreira tem sido uma carreira que me deu muito orgulho, porque foi de 1978 para 80. Então, foi aquela transição. E foi muito bom ter trabalhado, ter minha autonomia, poder ajudar mais minha família.
Eu era uma pessoa muito comprometida com o trabalho que eu tinha. Eu acho que é muito importante. A minha vida sempre foi levada por responsabilidade, por dedicação, por querer aprender, por me achar importante, me dar valor. Então, esses preceitos eu sempre levei para a vida até hoje. Bom, a minha fase de modelo passou pelo primeiro casamento, o segundo, 24 anos, pai dos meus 2 filhos, a Yasmin tem 36 e o Antônio, 25. E no terceiro casamento, eu sofri uma violência doméstica muito pesada, num relacionamento de quase 5 anos. E eu sofri essa violência em Nova York e decidi voltar para o Brasil e fazer uma denúncia no Ministério Público. E essa denúncia ela foi muito relevante na época, foi em 2016. Se falava muito sobre violência doméstica, mas ali deu uma explosão. Né? Como que uma mulher como a Luísa e um homem com muito dinheiro pode ter tido esse tipo de problema na sociedade? Eu já era ativista, já trabalhava com direitos das mulheres, eu era embaixadora de um instituto, mas quando você sente o problema na pele, é difícil de você gerir. E aí o que aconteceu? Eu fui uma mulher que foi muito revitimizada. Era questionada a denúncia se tinha veracidade, por parte das mulheres e dos homens também. E isso me fez criar mais força para lutar ainda, porque falei, se eu estou sofrendo isso, imagina quantas pessoas não sofrem o tempo inteiro, em todos os ambientes que elas trabalham, em todos os ambientes que as mulheres sofrem, seja dentro do coletivo, que é a importunação sexual, seja dentro de casa, seja na rua. E eu decidi pegar essa pauta com muita firmeza e comecei a aceitar os convites que eu estava recusando, que era para dar entrevista, falar sobre isso, ou começar a viajar para fora do Brasil ou dentro do Brasil para participar de eventos que fossem de cunho sobre a relevância da violência contra as mulheres. E foi muito importante, porque eu tive a oportunidade de, a primeira vez, ser convidada para fazer uma palestra na Índia, e tinha acabado de acontecer um estupro de uma menina dentro de um coletivo com 12 anos, por 5 rapazes com um cabo de aço. E isso foi uma coisa que falou-se muito nessa época, em 2017, e eu fui convidada para participar desse evento com várias mulheres de várias etnias para falar justamente sobre essa questão da violência de gênero no mundo inteiro. E de lá para cá eu fui aceitando palestras, eu cheguei a fazer 80 palestras em um ano, eu não dormia em casa, não parava em casa, mas foi o meu melhor momento. Hoje eu considero que eu escolhi uma transição de carreira que faz diferença na sociedade, que fez diferença na minha vida, que os meus filhos me admiram, que a minha mãe me admira, e eu tenho certeza que tem muita gente que gosta de mim também, justamente por ter tido coragem de romper o silêncio, porque, na verdade, eu poderia estar viajando, fazendo outras coisas, mas eu decidi realmente agarrar essa oportunidade de poder transformar um pouquinho para um mundo melhor. Eu fui para Kyoto fazer uma palestra no Consulado Brasileiro e algumas cidades próximas, para a comunidade brasileira, que é muito grande lá, e no Japão, e depois fui para Kyoto. E aí eu fui convidada para ir numa escola de meninos e meninas, uma escola mista. E eu me lembro que eu cheguei lá vestida de kimono vermelho, porque eu gosto de vermelho, vocês estão vendo, né? É tudo vermelho, tudo vermelho. E quando eu cheguei nessa escola, eles estavam sentados já do lado de fora, onde joga vôlei, todos sentadinhos, comportadinhos. Eu fui com o kimono vermelho, sentei lá, comecei a conversar com eles, eram meninos de 9 a 14 anos, e eu comecei a contar um pouco sobre a questão da violência, né, como é que são procedimentos de casa, o que é permitido, o que não é, o que te incomoda vocês. E os meninos começaram a contar as suas dores. E os professores ficaram realmente assustados, porque eles não tinham lugar de fala até esse momento. E aí isso causou um desconforto muito grande. E depois eles decidiram fazer um abraço coletivo, tem uma fila de meninos me abraçando, me beijando, e aí eu percebi que tudo que alguém precisa na vida é de um abraço, de ser ouvido. E isso me fortaleceu mais ainda para poder trabalhar com essa pauta. Eu fiz um curso sobre tráfico humano, o que consiste o tráfico humano, como as pessoas são traficadas aqui no Brasil, por exemplo, que são aliciadas para empregos mirabolantes, para salários incríveis, que vão subir de vida, que vão poder contribuir muito mais para as famílias que estão aqui, porque quem vai trabalhar fora, normalmente são pessoas que precisam trabalhar, né? E aí, esse curso me deu assim, um panorama de como acontece isso. E aí eu comecei a trabalhar com isso também, ou seja, eu tenho diversificado muitas minhas pautas, porque eu acho que é importante saber de tudo um pouquinho. E eu tive, assim, surpresas de poder ter acesso a vítimas, ex-vítimas, e conversar com essas mulheres
e com esses homens, esses rapazes, é algo assim muito assustador, como é a forma do aliciamento e como eles são explorados. Quem não conhece a plataforma fica assustado quando vê, porque parece que não é verdade, mas é um fato que existe e que a gente precisa se posicionar como sociedade civil individual. A gente não pode esperar só que alguém faça, faz parte do nosso convívio, da nossa sociedade, então a gente realmente precisa colaborar. Uma outra vez que me deixou assim, muito embaraçada, eu fui para o Sertão de Pernambuco, fazer um trabalho voluntário de uns 10 dias. Eu fico sempre lá no abrigo, eu vou bem na ponta mesmo, são os lugares que eu mais gosto de ir. E eu estava conversando com algumas mulheres com aparência mais velha, mas no fundo elas tinham 30 e poucos, 40 anos de idade. E eu fiz um vídeo com ela conversando, pedi autorização e tal. E aí eu conversei de diversas coisas com ela e eu perguntei a última pergunta, qual era o sonho que ela tinha. Qual é o seu sonho? E ela falou, meu sonho é ter um poço. E na hora eu fiquei muito emocionada. Porque como é que uma mulher pode ter o sonho de ter um poço? Um poço para alimentar as minhas cabritas, para me molhar as minhas plantinhas. O que eles comem lá? Eles comem uma palma, que a palma é cozida, e elas comem isso. Mas o cachorro come, a cabra come, o cavalo come, a vaca come. Então, assim, eu vejo que o sonho das mulheres é muito limitado quando elas não têm acesso nem à educação ou quando elas não têm acesso a nada. Porque fazer um poço custa muito caro. E essas coisas vai cada vez mais me dando mais força de poder tentar influenciar. Eu tenho falado muito hoje em dia em lugares que eu nunca pensei, até porque academicamente eu nem me formei, eu parei de estudar com 12 anos de idade. Tudo que eu aprendi foi me graduando sozinha, de forma orgânica, me interessando, participando de eventos, absorvendo o máximo que eu posso. E eu falo no Ministério Público, no Conselho do Ministério Público, no STJ, eu falo no Tribunal de Contas, no Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, eu tenho falado de lugares que eu não tenho, que eu tenho ficado bastante feliz, porque é perto da justiça. Eu acho que a grande diferença que a gente vai ter no nosso país é quando a justiça realmente for mais justa e mais igualitária para todo mundo, que é uma forma de amenizar os problemas e punir, principalmente na questão da violência de gênero, do racismo, ou todas as pautas que a gente fala hoje em dia, que são importantes, mas tudo depende do que a justiça define. E eu tenho tido a sorte de andar com os ministros, com advogadas, com pessoas que estão na justiça, e eu entendo que o processo está mudando. Eu tenho assim, plena certeza de que há uma mudança. Eu sempre falo que existe um espaço que a gente está criando, que é pavimentar uma estrada sem volta, não tem mais como retroceder. Então, eu acredito que no futuro próximo, talvez um pouco mais longe, a gente vai ter uma justiça mais justa, como deveria ser, e as mulheres e os homens vão poder ter uma relação mais amorosa e respeitosa entre eles, e esse pilar precisa ser recuperado urgentemente, porque é muito difícil para mim ver que no Anuário de Segurança Pública da semana passada, agora, aumentou o feminicídio para quase 30%. E a gente fala disso, a gente fala em todos os lugares, desde o Senado Federal até em casa. Né? As redes de comunicação amplificam esse assunto, está o tempo inteiro, mas mesmo assim, aumentou quase 30% de feminicídio no Brasil. Todo mundo sabe que o Brasil é o 5º país que mais mata e fere mulheres, o primeiro que mata a mulher trans, e a gente tem uma lei muito fortalecida, que é a Lei Maria da Penha, que é uma lei que nos protege. Mas a gente precisa mais, a gente precisa do envolvimento da sociedade, de uma educação de qualidade, para que a gente possa realmente ter um país justo e o país do futuro, que é o país que a gente sempre espera. E eu queria deixar para vocês uma reflexão, porque eu acho que é importante saber o que vocês que estão me assistindo agora, homens, mulheres, estão fazendo pelo próximo. Porque a gente pode fazer dentro da nossa própria casa, acolher um filho que é trans, acolher uma filha que tem uma opção sexual escolhida, acolher pessoas que estão próximas à casa da gente, saindo de casa, a gente tem os vizinhos da gente, que a gente pode também contribuir. Saindo dos vizinhos, a gente pode estar na nossa cidade, no nosso município, no nosso país. Essa mudança depende muito da gente. Eu sei que eu estou promovendo isso, mas eu gostaria de saber se vocês estão, de verdade, promovendo o bem-estar para a nossa sociedade. Muito obrigada.